1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18. Diz assim, na minha tradução diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Esse versículo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, estão sendo salvos, ou que alcançaram a salvação, é o poder de Deus. Analisando este versículo aqui, nós podemos extrair dele alguns ensinamentos importantes que revelam algumas verdades que todo cristão e todas as pessoas precisam saber sobre a cruz. O apóstolo Paulo, autor da carta à igreja de Corinto, ele inicia este versículo dizendo: pois a mensagem da cruz. O que significa a palavra mensagem? Qual o significado de mensagem? Mensagem é uma comunicação oral ou escrita que transmite informações importantes, tornando aquela notícia pública. E o objetivo da mensagem é divulgar e tornar assim conhecido um acontecimento, fazendo com que a informação chegue ao maior número de pessoas possível. Hoje, através da internet, das mídias, né, sociais, aí, algo que acontece lá do outro lado do mundo, a mensagem vem na hora, muitas pessoas ficam sabendo, ficam informadas daquilo que aconteceu, daquilo que ocorreu em tal lugar, e todos ficam sabendo da mensagem. A primeira verdade sobre a cruz que eu quero compartilhar com vocês é que Deus escolheu a cruz para transmitir sua mensagem ao mundo. Diga assim: Deus escolheu a cruz para transmitir sua mensagem ao mundo. Isso. Que mensagem importante Deus quis transmitir através da cruz? Que notícia relevante o Deus eterno quis que se tornasse conhecida ao maior número de pessoas sobre os quatro cantos da terra? Que mensagem a cruz traz que deve ser conhecida por todas as pessoas? Que mensagem é esta? Vejamos a mensagem que a cruz traz ao mundo. Abra lá sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, no verso 14. Amém? Todos acharam? Na minha tradução diz assim: Cristo cancelou o título de dívida que havia contra nós, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então o que esse versículo está dizendo? Que nós tínhamos uma dívida, e Jesus pegou esta promissória, pegou esse título, pegou esta cédula, e Ele pagou, cancelou esta dívida, e Ele pegou esta dívida e cravou na cruz. Então a mensagem que a cruz traz é que Jesus, Ele assumiu a nossa dívida gerada pelos nossos pecados. A dívida do pecado não se paga com dinheiro. O preço dessa dívida do pecado só pode ser pago com a morte do devedor. Nós acho que falamos no segundo domingo aqui que a cruz na época de Jesus, na lei romana, era algo legalizado, que era a pena de morte. Hoje, em alguns países, existe a pena de morte. Na Indonésia, se alguém tentar entrar lá com contrabando de drogas, a pena de morte lá é o fuzilamento. Acho que em 2015, se eu não me engano, um brasileiro tentou entrar lá com drogas, foi preso. A família pediu para que a embaixada do Brasil intercedesse para que ele viesse cumprir a pena no Brasil, e não houve meio, e ele foi fuzilado. Era a lei daquele país. A transgressão por aquele ato era a morte. E a cruz, ela era a pena de morte para os transgressores. E a Bíblia diz que a mensagem da cruz, essa mensagem, ela anuncia que Jesus, Ele assumiu a nossa dívida gerada pelo pecado,
E Ele pagou esta dívida para nós. Ele assumiu essa dívida. E essa dívida não se pagava com dinheiro, se pagava com a morte do devedor. Se você pegar a Bíblia, em Romanos capítulo 6, no verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado, está determinado, está estabelecido morrer uma vez somente, vindo depois disso o juízo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para nos salvar. Salvar do quê? Salvar desta condenação, desse juízo que vem após a morte, sobre todos aqueles que morrem, porque é o salário do pecado, é o pagamento do pecado. Então, ao morrer na cruz em nosso lugar, Jesus ele estava ali pagando a dívida que havia contra nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, recebendo a condenação e juízo que o levaram à morte. Então, quando Jesus ele foi crucificado naquela cruz, Ele estava levando sobre si, assumindo o nosso lugar, para pagar a nossa dívida, com a sua morte, pagar a dívida do pecado que era contra nós. A pessoa que ela fica endividada, e ela fica devendo para o agiota tira tudo dela. Tira a sua casa, tira seus bens, e dependendo do agiota, ela pode ser ameaçada, a família ameaçada, e ela até ser morta, por causa da dívida. Então a dívida do pecado, ela é cobrada, e o preço é alto, o preço é a morte. Então quando Jesus ele assumiu a nossa dívida, Ele assumiu essa responsabilidade de pagar essa promissória, de pagar esse título, só que só podia ser pago com a morte. Então o sangue de Jesus derramado na cruz foi o comprovante de autenticidade de que essa dívida foi paga. Quando Jesus ele derramou o seu sangue na cruz, aquele sangue foi o carimbo de pago. Que maravilha, isso me emociona. Quando Cristo estava naquela cruz, assumindo a minha dívida, assumindo o meu lugar para morrer na cruz em meu lugar, quando Ele derramou o sangue na cruz, o sangue de Jesus foi aquele carimbo. Pago. Que maravilha. Todas as vezes que eu pago as minhas contas, eu agradeço a Deus, falo: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter me dado condições de pagar o carro, de ter pago isso, pago aquilo. Eu pego as contas, o boleto, o IPTU, e agradeço a Deus por Deus ter me dado condições de pagar as minhas contas. Não devo nada para ninguém. Não devo nada. Como é gostoso você andar na rua, saber que você não deve nada para ninguém. Você tem as suas contas pagas. Agora imagine pessoas que não pagam a conta. Olha, vai lá o caloteiro. Ixi, não é verdade? Fora as ligações. Agora Jesus ele pagou a nossa dívida. E o sangue dele na cruz foi o carimbo de pago. Então quando os principados, potestades, o inferno, hostes malignas, Satanás, ele olha, está pago. Que maravilha. Quando eu cometo algum erro, e Satanás joga sentimento de culpa: você errou, você falhou, você pecou, você entristeceu Deus, você não é merecedor da graça de Deus. E eu vou lá, dobro o meu joelho e falo: Jesus, eu errei, falhei, pequei. Mas o sangue que o Senhor derramou na cruz por mim é a garantia de autenticidade de que o Senhor pagou o preço do perdão dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Que maravilha. Quando Satanás fala assim para Deus: o Carlos errou, o Carlos pecou, Jesus fala: Satanás, olha para a cruz, já paguei o pecado dele, está o carimbo de pago. Que maravilha. Muitas pessoas que professam a fé em Jesus, por desconhecerem a mensagem da cruz, ainda continuam escravas do pecado, continuam escravas do vício, acreditam em Jesus, mas o pecado ainda exerce domínio sobre as suas vidas, oprimindo através do sentimento de culpa, fazendo com que continuem debaixo do juízo e da condenação. Então muitas pessoas, por desconhecer esta mensagem da cruz, estão aí carregando o sentimento de culpa, e elas pensam: é o karma, eu estou carregando esse karma. Não, Jesus já levou na cruz. Então ouça bem, a partir do momento em que uma pessoa ela compreende a mensagem da cruz, reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados,
se arrepende e entrega a sua vida a Jesus, recebendo Cristo como seu único Senhor e Salvador, imediatamente a obra que Jesus realizou na cruz torna-se realidade na vida dessa pessoa. Para quem não entende a mensagem da cruz, é loucura. É loucura. Como que pode aquela pessoa que praticou aquele ato tão hediondo, horrível, terrível, como Deus vai perdoar essa pessoa? Como Jesus vai perdoar o pecado dessa pessoa? Então é loucura a mensagem da cruz para quem não entende. Mas para quem compreende a mensagem da cruz, é o poder de Deus que liberta, que transforma, que regenera, que salva, que faz com que aquela pessoa se torne um novo homem, uma nova mulher. Ela começa a viver uma nova história. Para muitas pessoas na Bíblia, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Como é horrível uma pessoa que ela carrega sobre a sua vida uma dívida do pecado. Ela vai sentir o peso, a angústia, falta de paz na alma, perturbação de espírito, um vazio profundo interior no seu coração, porque muitas vezes esse peso do pecado na vida dela. E o que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Deus tem uma direção para a sua vida e todas as vezes que você sai fora dessa direção, você está errando o alvo. Está saindo fora dos planos, dos projetos e da vontade que Deus tem para a sua vida. O primeiro ponto dessa mensagem é que Deus escolheu a cruz para transmitir sua mensagem ao mundo. E esta mensagem qual é? É que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa promissória, título da nossa dívida. Outra mensagem que a cruz traz e que Deus deseja que as pessoas saibam, está lá em Efésios, capítulo 1, no verso 7 a 9. Vamos ler lá? Todos acharam? Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu de maneira tão abundante. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele fala assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. E daí ele diz: como é maravilhosa a graça de Deus. A mensagem que a cruz traz, ela revela a maravilhosa graça de Deus. E o que é a graça? O que os irmãos entendem por graça? O que significa graça? Graça é um favor imerecido. É receber algo bom de Deus, não porque fizemos por merecer, mas porque Deus é misericordioso e bondoso. Através da sua misericórdia, através da sua bondade, através do seu amor, por meio da morte de Cristo na cruz, Deus ele nos concede perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma mediante a sua maravilhosa graça. Nós não éramos merecedores do perdão dos nossos pecados. Nós não éramos merecedores da salvação da nossa alma. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua maravilhosa graça, nos concedeu isso em Cristo Jesus através da cruz. Que maravilha! Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa das nossas desobediências e transgressões às leis de Deus, nós merecíamos o inferno. Mas Deus, através de Jesus na cruz, nos concedeu a oportunidade de irmos para o céu. Abra ali sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9. Então a mensagem da cruz, ela revela a graça de Deus, revela o presente de Deus, revela a misericórdia de Deus, a bondade de Deus em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Lê para nós alguém bem alto, por gentileza. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso, então pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, nós somos salvos mediante a fé.
Isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. Então a salvação não vem de nós, não somos merecedores, mas pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus, Ele nos concedeu esse presente da salvação, esse presente de sermos libertos da sentença que o pecado traz sobre a nossa vida. A outra mensagem que a cruz traz, que Deus deseja que as pessoas saibam, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18 e 19. Vamos abrir lá? Quem achou, lê para nós, bem alto, por gentileza. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou a palavra da vida. Isso. Glória a Deus. Então a cruz, ela traz a mensagem de que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que é reconciliar? Voltar a ter relacionamento. O que mais? Reconciliar. Fazer as pazes. Esse versículo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A cruz então traz a mensagem de reconciliação. O pecado nos afastou de Deus e nos afasta de Deus. Mas a mensagem da cruz é que Cristo na cruz, através do sangue derramado na cruz, nós podemos nos aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, mas a cruz nos aproxima de Deus. Que maravilha! Então o nosso pecado nos impede de aproximarmos de Deus, de termos relacionamento com Deus, intimidade com Deus e sentirmos a presença de Deus. Então o que o pecado nos faz? Quando nós tentamos nos aproximar de Deus, o pecado ele vai afastando. Não que Deus não quer ter relacionamento, intimidade conosco, Deus quer. Mas o pecado vai nos afastando de Deus. Então a mensagem que a cruz traz é essa, que Deus nos reconciliou consigo mesmo através da cruz. Então todas as vezes que eu reconheço que eu errei, falhei, pequei, arrependo do meu pecado, peço perdão, através da cruz, eu me aproximo de Deus, eu posso ter intimidade com Deus, sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus na minha vida. Como é maravilhoso sentir Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus. É a mesma coisa que o vento. Nós não podemos enxergar o vento porque ele é invisível. Mas nós cremos que o vento existe. E nós podemos sentir o vento tocar na nossa pele. Nós podemos ver o vento, as obras que o vento faz, balançar a folha das árvores. Mesma coisa é Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus, a graça de Deus. Nós podemos sentir. E como é maravilhoso! Como é maravilhoso você levantar na madrugada, no silêncio da madrugada, e você dobra o seu joelho e você ora, você intercede pelas pessoas, ora pelos seus amigos, roga as graças, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Senhor, levanta aquele que está caído, Senhor, traz de volta aquele que está afastado. Mas aí depois que a gente ora pelas pessoas, pelas necessidades, e daí eu faço assim, eu sento ali, fecho os meus olhos e falo: Pai, agora eu quero sentir a Tua presença. Pai, eu quero neste momento que o Senhor me abrace, eu quero sentir o beijo do Senhor. Irmãos, nós podemos sentir a presença de Deus, e como é maravilhoso. É isso que a cruz fez, a mensagem da cruz é essa: você pode se aproximar de Deus, você pode ter uma experiência pessoal com Deus, você pode ter intimidade e relacionamento com Deus. Essa é a mensagem que a cruz traz. Há vários textos na Bíblia, irmãos, que a cruz é mencionada. E a cruz ela é um dos símbolos do cristianismo mais conhecido no mundo inteiro. Mas o seu significado vai além do que um símbolo para ser pendurado numa correntinha no pescoço, muito mais do que um símbolo para ser colocado junto ao altar numa igreja, ou na fachada em frente a um templo, ou na parede da casa. Então a cruz de Cristo é muito mais do que um símbolo. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus e de Jesus demonstrado por nós. Nós não podemos reverenciar a cruz, adorar a cruz, venerar a cruz. Quando nós olharmos para a cruz,
Nós temos que ter essa mentalidade. A cruz me traz uma mensagem de que Cristo assumiu a minha dívida, o meu pecado, morreu pelos meus pecados. Quando eu olhar para a cruz, eu tenho que ter esse entendimento de que a cruz, ela traz esta mensagem da graça de Deus na minha vida. Quando eu olhar para a cruz, eu tenho que ver que a cruz, ela traz uma mensagem de reconciliação. Por meio da morte de Cristo na cruz, eu posso me ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E através da cruz, quando olharmos para a cruz, nós temos que entender que ela traz uma mensagem de expressão do amor de Deus e de Jesus por nós. João 3,16. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3 já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira, não tem explicação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois em Romanos capítulo 5, no verso 8, diz assim: mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco na cruz. Tem gente que diz assim: ai Deus, prova que o Senhor me ama. Deus não tem que provar, já provou. Jesus, o Senhor me ama, cura meu filho. Jesus já provou que nos ama. A mensagem que a cruz traz é essa: Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus nos amou de tal maneira que Ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa dívida, assumiu a nossa culpa, assumiu a condenação que estava sobre nós, para que caísse sobre Ele naquela cruz. Isso é amor. João 15,13. Quem achou, lê para nós bem alto, por gentileza. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, quem fez isso por nós? Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse de dar sua vida pelos seus amigos. Ao ver que o pecado iria levar as pessoas ao inferno após a morte física e ao lago de fogo na eternidade, Deus e Jesus, movidos por amor, traçaram um plano de salvação. Por amor, Deus enviou seu único filho, Jesus. Por amor, Jesus, ao entregar-se para morrer em nosso lugar na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Jesus não apenas morreu em nosso lugar na cruz, provando que nos ama. A Bíblia diz que Ele ressuscitou dos mortos com poder e glória e está vivo para todos sempre. Por que Jesus ressuscitou? Porque Ele não tinha pecado. O salário do pecado é para o pecador. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele recebeu a condenação, o juízo dos nossos pecados, mas Ele não tinha pecado. Então a morte não tinha poder sobre Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia levantou dentre os mortos com poder e glória. Que maravilha! Essa mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Como pode Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado? Como pode? Para as pessoas é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus, que nos traz perdão dos nossos pecados, libertação, transformação, salvação e vida eterna. Que maravilha! Que maravilha! Então na cruz Jesus venceu o poder do pecado, triunfou sobre Satanás, suas hostes malignas, expondo-os ao desprezo. Na cruz Jesus desfez as obras do diabo. E Apocalipse diz que Ele tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Que maravilha! A segunda verdade que nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, é que a cruz de Cristo é o divisor entre os perdidos e os salvos. Diga assim: a cruz de Cristo é o divisor entre os perdidos e os salvos. 1 Coríntios, abra lá, vamos voltar lá. 1 Coríntios 1,18, na parte B do versículo. Quem achou, lê para nós bem alto, por gentileza. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus.
Isso. Então, a cruz de Cristo é o divisor entre os perdidos e os salvos. Para os perdidos é loucura, para os salvos é o poder de Deus. Para algumas pessoas, irmãos, tudo que diz respeito à Bíblia, tudo que diz respeito a Jesus, tudo que diz respeito à cruz, é loucura, é loucura. O pensamento de que Deus perdoa os pecados e dá a vida eterna a todos que colocam a sua fé e a sua confiança em Jesus, que foi morto na cruz, choca a inteligência natural dos homens. Muitas pessoas são intelectuais, estudados, formados. É difícil entrar na mente deles de que Jesus Cristo, que morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados. Não entra na mente humana, na mente natural do homem, de que Jesus levou sobre si os nossos pecados e de que Ele tem poder de salvar a nossa alma após a morte. Então choca a inteligência natural dos homens. Aos olhos dos incrédulos, é uma loucura que a mensagem da cruz seja uma fonte de poder. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A cruz é loucura para os que perecem, é loucura para os perdidos, é loucura para aqueles que estão caminhando para morrer sem a salvação da sua alma. Mas para aqueles que creem, para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Então a cruz é o divisor entre os perdidos e os salvos. Então para muitas pessoas, irmãos, é difícil entender isso, principalmente quando as pessoas são intelectuais, filósofos, e muitas pessoas é difícil compreender esta verdade da cruz, esta mensagem da cruz. É loucura, é doidice. 1 Coríntios 1, verso 21 a 25. Olha o que esse versículo diz: pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem da cruz. Porque os judeus pedem sinal, os gregos, os filósofos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que maravilha! O que nós entendemos aqui quando Paulo diz assim que a cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem e são salvos é o poder de Deus? A mensagem da cruz, ela causa dois tipos de reação nas pessoas. Diga assim: a mensagem da cruz causa dois tipos de reação nas pessoas. De um lado está aqueles que rejeitam, desprezam e não aceitam a mensagem da cruz. E por não aceitar, por desprezar, por rejeitar, eles continuam na prática do pecado e acabam perdendo a salvação da sua alma. Mas do outro lado, tem aqueles que, ao ouvir a mensagem da cruz, se arrependem, expressam fé, creem, e essa atitude de aceitar a mensagem da cruz e crer na cruz, de colocar a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles alcançam perdão dos seus pecados, libertação, salvação e vida eterna. Então a cruz está aqui no meio. Olha para cá. Então vamos dar um exemplo que a cruz está aqui no meio. A cruz, ela é o divisor entre salvos e perdidos. Perdidos são aqueles que rejeitam, que desprezam e que não aceitam a mensagem da cruz. Continuam na prática do pecado e acabam perdendo a salvação da sua alma. Do outro lado da cruz estão aqueles que, ao ouvir a mensagem da cruz, reconhecem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se arrependem, creem e através dessa atitude alcançam a salvação, perdão e vida eterna. E por que muitas pessoas, ao ouvir a mensagem da cruz, acabam desprezando, acabam rejeitando e não aceitam Jesus como seu Salvador? Algumas pessoas, elas rejeitam por não entender o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Então muitas pessoas, elas rejeitam, elas não aceitam, porque elas não entendem esta obra da morte de Cristo na cruz e acabam perdendo a salvação da sua alma. Outros rejeitam e desprezam por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade. O coração está endurecido para com Deus. A incredulidade tomou conta do coração de tal forma que ela não consegue acreditar na mensagem da cruz.
Outros rejeitam por causa da tradição religiosa, porque confundem Jesus com religião. Jesus não é uma religião. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo trazer essa mensagem da salvação, da redenção, da transformação e da vida eterna. Então muitas pessoas estão apegadas à religião. Eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião e vai para o inferno nessa religião, porque não foi uma religião que morreu na cruz por nós. Religião é religar, é o homem tentando alcançar a Deus com seus próprios esforços. Aqueles que ouvem a mensagem da cruz até gostam e aceitam em parte, mas a paixão, os desejos carnais e o amor pelo mundo fazem com que não permaneçam firmes na fé. Há pessoas que ouvem a mensagem da cruz, compreendem o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus na cruz. Ao aceitar e se converter por meio da fé, são perdoadas, libertas e salvas. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 5, no verso 24. João 5, 24, olha o que diz aí. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que o Senhor está falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a partir do momento que uma pessoa crê na mensagem da cruz, entende o significado da cruz, a mensagem que a cruz traz, aceita essa mensagem, reconhece que é pecador, tem essa consciência de que se eu morrer nesta vida sem Cristo, em pecado, o salário do pecado é a morte, é a condenação, é o juízo. Então eu quero a salvação da minha alma. Então eu reconheço que Cristo morreu na cruz em meu lugar, e ela entrega a vida para Cristo, crê em Cristo e ela é salva. É interessante, irmãos, que Jesus falou algo sobre as pessoas que pensam estar do lado dos salvos, mas na verdade pertencem ao lado dos perdidos. Tem uma passagem aqui na Bíblia que Jesus fala algo sobre as pessoas que pensam estar do lado dos salvos. Vamos dar um exemplo, que aqui está os salvos, aqui está os perdidos. Jesus ele fala que algumas pessoas elas pensam que estão do lado dos salvos, mas na verdade pertencem ao grupo dos perdidos. Pastor Carlos, está isso na Bíblia? Tá. O próprio Jesus diz isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Todos acharam? Olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que, o que diz aí? Que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Jesus vai falar: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Em outra tradução, vós que praticais a iniquidade. Agora olha aqui para mim. Muitos que pensam estar do lado dos salvos ficarão surpresos quando a verdade for revelada de que estavam do lado dos perdidos e não sabiam. Quando chegar aquele dia, muitos falam: Senhor, profetizamos no teu nome, Jesus. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que praticam o pecado, a iniquidade. Então preste bem atenção. Se a cruz de Cristo é o divisor entre os perdidos e os salvos, nós precisamos saber de que lado da cruz estamos. Se a cruz de Cristo é o divisor entre os perdidos e os salvos, nós precisamos saber em que lado da cruz nós estamos. O lado da cruz que conduz à vida eterna, o caminho é apertado e a porta é estreita. Enquanto que o lado dos perdidos,
o caminho é espaçoso e a porta é larga. Então, como que nós estamos levando a nossa vida? No caminho estreito, na porta estreita, ou no caminho espaçoso, pode tudo, vale tudo, na porta larga? O lado da cruz que conduz à salvação é aquele que os salvos se arrependem dos seus pecados, abandonam a prática do pecado, renunciam os vícios e assumem o compromisso de seguir a Jesus. O lado dos perdidos é aquele que a pessoa não vê nenhum problema naquilo que está fazendo, mesmo que desagrade a Deus. Sabe aquela pessoa que está fazendo algo que não agrada a Deus e ela fala assim, não tem nada a ver. O lado dos perdidos é aquele que a pessoa diz crer em Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. Diz ser crente, mas vive como um descrente. Como saber em que lado da cruz estamos, se o lado dos salvos ou dos perdidos? Como que eu posso saber? Como que você pode saber que lado da cruz você está, se você está do lado dos salvos ou se você está do lado dos perdidos? Porque vocês sabem que dentro da instituição, do templo, igreja que nós chamamos, existem dois tipos de pessoas, o convertido e o convencido. O que leva a Deus a sério e o que não leva a Deus a sério. Então eu vou falar para vocês terem uma noção, para vocês possam identificar qual lado da cruz vocês estão. Vamos ver o lado dos perdidos. O lado dos perdidos não dão valor devido à oração. Porque não valoriza a oração, não está aí nem com a oração. Oração para ela é um tédio. Os que estão do lado da cruz, salvos, valorizam a oração. Porque através da oração tem comunhão com Deus, através da oração tem relacionamento com Deus, através da oração buscam intimidade com Deus. Do lado dos perdidos, não gostam de estudar a Bíblia, não valorizam o estudo da Bíblia. Eu gosto de ler horóscopo, eu gosto de ler tantas outras coisas, mas não gosto de ler a Bíblia. O lado dos salvos gosta de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, tem prazer nas coisas da Bíblia. O lado dos não salvos não dão importância ao participar da ceia. Do lado dos salvos, não, a ceia é importante para a minha vida. Jesus disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Opa, então participar da ceia é uma ordenança, não é uma opção. Valoriza o participar da ceia. Do lado dos perdidos, não valorizam o culto e a comunhão com a igreja. Não entendem o que é culto. O que é culto, irmãos? É eu sair da minha casa e vir estar junto com meus irmãos e eu prestar um culto a Deus racional, entendendo o que estou fazendo aqui. Do lado dos não salvos, não são fiéis a Deus. Do lado dos salvos, são fiéis a Deus. Do lado dos não salvos, não praticam os ensinamentos de Jesus, aprendem, mas não colocam em prática. Mas do lado dos salvos, aprendem os princípios de Jesus e colocam em prática no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Do lado dos não salvos, não prezam o bom testemunho, dão péssimo testemunho, envergonham o nome de Jesus. Do lado dos salvos, dão bom testemunho. Opa, Cristo está na minha vida. Eu tenho que zelar pelo nome de Cristo na minha vida, não posso escandalizar o nome de Jesus. Do lado dos não salvos, não compartilham do amor de Deus e de Jesus com ninguém. São agentes secretos de Deus e Jesus, ninguém sabe. Do lado dos salvos, gostam de compartilhar do amor de Deus, do amor de Cristo com as pessoas. Do lado dos não salvos, não pagam o que devem. Compram e não pagam, emprestam e não devolvem. Do lado dos salvos, opa, preciso ser honesto, porque Jesus ensina sobre honestidade. Comprei fiado, tenho que pagar. Emprestei, tenho que devolver. Porque o nome de Cristo está na minha vida. Do lado dos não salvos, são desonestos em seu negócio, o importante é ter lucro. Não tem problema fazer uma mentirinha, essa mentirinha, vai me dar um lucro de 5 mil reais. Glória, aleluia, Deus está me abençoando. Espera aí, Deus não abençoa mentira? João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, então Deus não abençoa a mentira. Do lado dos salvos, Senhor, olha, ainda que eu leve prejuízo, eu vou falar a verdade, porque muito mais tem o Senhor para me dar. Do lado dos perdidos, traia o seu cônjuge, traia o seu esposo, a sua esposa, flerta no seu trabalho. Do lado dos salvos, opa, tem uma aliança com meu cônjuge, compromisso com minha esposa, com meu marido. Do lado dos não salvos,
pratica a fornicação. Do lado dos salvos, não, espera aí, não posso fazer isso, não estarei agradando a Deus. Do lado não salvos, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Do lado dos salvos, tem mais prazer nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo. Do lado dos não salvos, são convencidos, se convenceram. Do lado dos salvos, se converteram, tiveram mudança de vida. Conclusão, irmãos. Antes de Jesus vir ao mundo e morrer na cruz, a cruz era símbolo de maldição, de juízo, de tortura, condenação e destruição. Através da morte de Jesus na cruz, Jesus transformou a maldição da cruz em bênção. Transformou a condenação em libertação, a desgraça em graça, a morte eterna em vida eterna. Então, sem a cruz, o nosso destino é o inferno. Mas, através da cruz, o nosso destino é o céu. Para os perdidos, a cruz é símbolo de vergonha, desprezo, humilhação. Mas para os salvos, a cruz se tornou símbolo de perdão de Deus, de esperança e da vida eterna para todos que creem em Jesus como seu Salvador. Então, para quem entende a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus, porque revela que Jesus assumiu a nossa dívida gerada pelos nossos pecados, e através da sua morte Ele pagou o preço da dívida com seu sangue. Só quem entende a mensagem da cruz consegue compreender o amor incondicional de Deus e de Jesus, e a graça maravilhosa de Deus. Se você sente não ter certeza da salvação da sua alma, a partir de hoje você pode ter essa certeza. A partir de hoje você pode começar a crer e ter essa certeza. Se até esse momento você não compreendia o significado da morte de Jesus na cruz, por isso tomava decisões erradas, precipitadas, você mesmo direcionava a sua vida, que hoje você possa entender, opa, a partir de hoje quero deixar Jesus direcionar a minha vida, porque a vontade de Deus para mim é boa, é agradável e é perfeita. Se a cruz de Cristo, irmãos, é o divisor entre os perdidos e os salvos, que hoje você possa analisar e ver de que lado da cruz você se encontra. Em Mateus 25:34, Jesus diz assim: então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para outros que estarão do lado esquerdo, dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Todos que rejeitam a mensagem da cruz, rejeitam o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Se você um dia aceitou a mensagem da cruz, entregou sua vida a Jesus, foi batizado, valorize a salvação da sua alma, permaneça firme na fé, não retroceda na sua fé. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Quero pedir que o Espírito Santo esclareça melhor esta palavra no teu coração, para que você possa voltar para a tua casa entendendo qual é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas os que são salvos é o poder de Deus. Quando você olhar para uma cruz, não adore a cruz, não venere a cruz, não precisa fazer o sinal da cruz, mas quando você olhar para uma cruz, que você possa entender a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus assumiu o meu e o seu lugar, pagou a nossa dívida, com o seu sangue colocou o carimbo de pago. Quando você olhar na cruz, que você possa entender a mensagem que ela transmite, que é a graça de Deus, o amor imerecido de Deus, o amor incondicional de Deus. Quando você olhar para a cruz, que você possa entender a mensagem que ela traz, a mensagem de reconciliação, a mensagem de que você pode se aproximar de Deus, que você pode ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, você pode sentir a presença de Deus. Quando você olhar para a cruz, que você possa entender a mensagem que ela traz de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus provou o seu amor, que você possa entender esta mensagem da cruz. Quando você olhar para a cruz, que você possa entender que a cruz é o divisor entre os perdidos e os salvos, e que você possa analisar você mesmo, de que lado da cruz eu estou,
Estou do lado dos salvos ou estou do lado dos perdidos? Nós lemos ali, muitas pessoas pensam que estão do lado dos salvos, quando na verdade estão do lado do perdido. Se porventura alguns acontecimentos levaram você a sair do lado da cruz dos salvos, e você está do outro lado da cruz, que hoje você possa voltar para o lado certo da cruz. Volte a valorizar a oração, volte a estudar a palavra de Deus, volte a dar importância à ceia, volte a valorizar os cultos, volte a ser fiel a Deus, volte a praticar os ensinamentos de Jesus, volte a prezar pelo bom testemunho, volte a compartilhar do amor de Deus e de Cristo com as pessoas. Paga a tua dívida, não fica devendo nada para ninguém. Se tem traído o seu cônjuge, abandone a traição, abandone os vícios. Se Jesus se libertou você de alguns vícios, da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, você saiu do lado dos salvos, se encontra do lado dos perdidos, volta para a cruz. Que você possa falar: Jesus, hoje eu quero que o Senhor crucifique o meu vício na cruz. Quero que o Senhor pregue na cruz o meu pecado, porque eu quero sair daqui liberto hoje, Senhor. Quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui sentindo a alegria da salvação. Eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero voltar a sentir o teu amor. Eu quero voltar a ser quem eu era na tua presença. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, Senhor, e não estou sendo. Vamos falar com Deus? Pai querido, compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a mensagem da cruz. Eu não conheço o coração e a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, mas Tu conheces, Pai. Se tem pessoas que estão aqui e não têm certeza da salvação da sua alma, hoje é o dia. Hoje é o dia de tomar a decisão. Hoje é o dia de entender a verdade do significado da cruz. O Senhor não é uma religião, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Redentor da nossa alma. Pessoas que estão caídas hoje, o Senhor possa colocá-las de pé na Tua presença. Pessoas que retrocederam na fé, hoje possam voltar. Acende a chama em seus corações, Pai. Aviva a fé no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pessoas que voltaram ao vício, meu Pai, que hoje abandonem o vício, que hoje tomem uma decisão de abandonar o vício, meu Pai. Pessoas que enterraram seus dons, talentos e ministérios, que hoje voltem novamente e possam dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me novamente. Eis-me aqui, Senhor, para a missão que o Senhor tem para comigo. Eis-me aqui, Senhor, para viver uma vida com propósito nesse mundo. Fazer Tua vontade, doce graças te damos pela Tua palavra nesta noite, pela mensagem da cruz. Que todas as pessoas que ouviram, adultos, jovens, adolescentes, crianças que têm entendimento, possam voltar para casa do Teu Espírito, compreendendo a mensagem da cruz, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Fecha teus olhos neste momento. Tem alguém aqui nesta noite que Deus falou ao teu coração e você deseja nesta noite reconciliar com Jesus, ou você deseja nesta noite entregar sua vida a Jesus, você deseja nesta noite entregar sua vida a Cristo, para que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, para Ele ser o seu Senhor, Salvador e Redentor da sua alma. Feche teus olhos, dá um sinal com a mão. Gostaria de estar orando com você e por você nessa noite. Se tem alguém que essa mensagem falou ao teu coração, eu quero estar orando por você antes de nós darmos um encerramento. Não posso dar um encerramento sem orar por quem Deus falou ao coração. Se tiver alguém, dá um sinal com a mão, quero orar por você. Vem aqui à frente, né? Se Deus falou ao teu coração, eu vou estar orando por você. Tem mais alguém? Pode ficar aqui, mas isso. Pode ficar olhando para mim aqui. Fica aqui. Isso. Tem mais alguém?
Feche os teus olhos, vamos estar orando. Pai, eu quero louvar a Ti pela vida da Tua filhinha que aqui está. Ela sentiu que o Senhor falou ao coração dela. E ela tomou essa decisão, essa atitude de vir aqui à frente, receber esta oração, Pai. Que ela possa sair daqui diferente, que ela possa sair daqui alegre. Que o Senhor possa honrar essa atitude dela ter saído do lugar dela e ter vindo aqui na frente. Que isso seja notório no reino espiritual. Que isso seja notório diante do Senhor. Jesus, cumpra com os teus propósitos na vida da tua filhinha. Que a partir de hoje, Senhor, as coisas mudem na vida da tua filhinha para melhor. Que ela, ao sair após esta oração, ela possa sentir a alegria da salvação no coração dela. Encha ela do teu Espírito Santo, Senhor. Encha ela da tua alegria. Quando ela ouvir a tua voz chamando ela, que ela possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Que ela possa sentir a tua presença, sentir-se amada, querida. Que a tua filha seja abençoada nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje a história da tua filha comece a mudar. Que a salvação do Senhor entre na sua casa, na vida do seu marido, do seu filho e dos seus familiares. Que o Senhor possa resplandecer a luz do teu rosto, dissipar todas as trevas que porventura têm se levantado na sua casa e na sua família. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.